Ela viveu quase 40 anos sem um único beijo, e não por escolha. Quando ele pergunta, a resposta vem em lágrimas. Nem uma vez. Mas o que ela esconde vai muito além da ausência de amor. É um segredo que pode destruir os... 2. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Helena Vilar vive escondida em plena vista. A cidade que a cerca é feita de pedras coloniais, azulejos portugueses desbotados e silêncios empoeirados que ecoam pelos casarões do Pelourinho. Salvador é deslumbrante, mas ela a percorre como uma sombra entre os turistas e moradores. Passos leves sobre o calçamento irregular, ombros curvados, os olhos voltados para as pedras gastas pelo tempo, como se o céu da Bahia fosse um lugar proibido para seu olhar. Aos 39 anos, Helena vive só no segundo andar de um sobrado colonial reformado e nunca foi tocada por ninguém, literalmente. Seus dias se arrastam entre a restauração de documentos históricos no Arquivo Público da Bahia e o ritual silencioso de existir sem ser notada. Mas a invisibilidade não é escolha, é armadura forjada na dor. Criada dentro de uma seita religiosa fanática que se instalou no interior de Minas Gerais nos anos 80, Helena aprendeu desde pequena que desejo era doença e beijo, maldição eterna. O grupo, liderado por um homem que se autodenominava Profeta Eliseu, via no corpo feminino um receptáculo de pecado e corrupção, uma porta de entrada para demônios sedentos. Foi forçada a fazer um voto de castidade emocional aos 12 anos, diante de velas negras e vozes que cantavam em línguas inventadas, enquanto símbolos estranhos eram desenhados em sua testa com sangue de galinha. O trauma desse ritual ficou impresso em seu corpo como uma tatuagem invisível que queima sob a pele. Desde então, nunca permitiu um toque íntimo, nunca deixou um olhar passar da superfície. Nunca beijou, nunca foi beijada. Nunca. E isso a protegeu do mundo. E isso a destruiu por dentro. Toda manhã, Helena desce as escadas estreitas do sobrado onde mora, passa pela padaria do seu Antônio, que sempre acena com um sorriso bondoso, e caminha pelas ruas de pedra até o arquivo. Lá, entre documentos que cheiram a mofo e histórias esquecidas, ela encontra seu refúgio. As mãos delicadas trabalham com precisão cirúrgica, restaurando cartas de amor do século XIX, testamentos empoeirados, diários de escravos alforriados. É irônico como alguém que nunca viveu um romance consegue dar vida às palavras de amor de outras pessoas. Seus colegas a respeitam, mas mantêm distância. Helena não convida proximidade. Seus olhos castanhos são lindos, mas parecem eternamente assombrados, como se guardassem segredos que nem ela mesma quer lembrar. A rotina. Segura e previsível muda numa tarde abafada de março, quando Valentim Lorca chega a Salvador. Um escritor espanhol de 47 anos, famoso por seus romances devastadores que deixam cicatrizes na alma de quem os lê, Valentim traz consigo uma nuvem de mistério e escândalo. Após seu último livro, uma obra brutal sobre obsessão e culpa que teria levado uma mulher real ao suicídio, uma suposta musa que ele havia retratado de forma cruel e íntima, ele desaparece dos círculos literários de Madrid e Barcelona. Agora aluga um apartamento discreto na Rua das Flores, a 2 quadras do arquivo onde Helena trabalha. Diz que quer silêncio para escrever seu próximo livro. Quer anonimato numa cidade onde ninguém o conhece. Mas nas malas traz mais do que roupas e manuscritos. Carrega culpa, exaustão e um coração que deixou de acreditar no amor depois de ter sido responsável pela destruição de alguém. Valentim é o tipo de homem que mulheres notam mesmo quando ele não quer ser notado. Alto, de cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, olhos azuis penetrantes que parecem ler as pessoas como se fossem páginas de um livro. Usa sempre camisas de linho branco ou bege, calças escuras e tem o hábito de andar com as mãos nos bolsos, como se estivesse sempre pensando em algo profundo. Sua presença tem peso, densidade. Quando entra em algum lugar, o ambiente muda, como se o ar ficasse mais espesso.
É bonito de uma forma que intimida, inteligente de uma forma que desarma e carrega uma melancolia que atrai mulheres como mariposas à chama. O primeiro encontro entre Helena e Valentim acontece numa manhã de terça-feira, quando a chuva tropical de Salvador transforma as ruas de pedra em pequenos rios. Helena corre para o arquivo com uma pasta de documentos preciosos pressionada contra o peito, tentando protegê-los da água. Está tão concentrada em não escorregar nas pedras molhadas que não vê o homem parado na esquina, observando a arquitetura colonial. A colisão é inevitável. Os documentos voam, ela tropeça, e duas mãos fortes a seguram pelos braços, impedindo que caia. Por um momento eterno, eles ficam parados ali, ela pressionada contra o peito dele, sentindo o cheiro de aftershave misturado com cigarro, os olhos azuis dele cravados nos seus. Helena nunca esteve tão perto de um homem. Pode sentir o calor do corpo masculino, a firmeza dos músculos sob a camisa molhada de chuva. Algo desperta dentro dela, uma eletricidade estranha que sobe pela coluna e faz seu coração disparar. Por 3 segundos esquece de tudo. Esquece dos votos, dos medos, da seita, do passado. Existe apenas aquela proximidade quente e perturbadora. Então, a realidade a atinge como um soco. Helena se afasta bruscamente, murmura um desculpa, quase inaudível. Junta os papéis espalhados no chão molhado sem olhar para ele e sai correndo. Valentim fica parado na chuva, assistindo a mulher de cabelos castanhos desaparecer entre os turistas, intrigado com a reação dela. Há algo de enigmático na mulher de roupas sóbrias e olhar assombrado. Algo que escapa aos olhos comuns. Algo que desperta sua curiosidade de escritor e talvez algo mais profundo. Nos dias seguintes, Valentim começa a frequentar a praça em frente ao arquivo. Senta-se num dos bancos de ferro com um livro nas mãos. Finge ler, mas na verdade observa. Helena passa todos os dias no mesmo horário, sempre apressada, sempre com a cabeça baixa. Ele percebe que ela nunca olha para cima, nunca faz contato visual com ninguém. Move-se pelo mundo como se pedisse desculpas por existir. É bonita de uma forma contida, como uma flor que cresce na sombra. Tem traços delicados, pele clara que parece nunca ter visto o sol da Bahia, e uma postura que sugere anos de treinamento para ocupar o menor espaço possível. Certa tarde, quando Helena sai do arquivo carregando uma pilha de livros antigos, Valentim a segue discretamente. Ela entra numa livraria cebosa na ladeira do Pelourinho, um lugar apertado e escuro, onde livros se empilham do chão ao teto. Valentim espera alguns minutos e entra também. A encontra no fundo da loja, folheando um exemplar desgastado de Clarice Lispector. As mãos dela tremem ligeiramente, enquanto lê uma passagem de A Paixão segundo GH. Quando ela percebe que ele está ali, fecha o livro bruscamente e tenta sair. Mas Valentim bloqueia discretamente a passagem estreita entre as estantes. Clarice. É devastadora, não é? Ele diz com sotaque espanhol suave, apontando para o livro que ela segura. Essa capacidade de dissecar a alma humana com palavras simples. Helena não responde. Mantém os olhos fixos no chão, os dedos apertando o livro como se fosse uma arma de defesa. Você trabalha no arquivo, certo? Valentim continua, fingindo casualidade. Te vi por lá algumas vezes. Sou Valentim. Aluguei um apartamento aqui, perto. Ela sussurra seu nome quase inaudivelmente. Helena. Helena. Ele repete o nome devagar, como se estivesse saboreando cada sílaba. Nome de mulher forte. Nome de quem já enfrentou tempestades. Algo no tom de voz dele a faz erguer os olhos pela primeira vez. O que ela vê a perturba. Não é apenas atração física, é reconhecimento. Como se ele soubesse de algo sobre ela que nem ela mesma sabe. Os olhos azuis parecem ler sua alma como se fossem páginas abertas. Preciso ir, ela murmura, tentando passar por ele. Claro. Valentim se afasta, mas não antes de sussurrar. Mas se um dia quiser conversar sobre Clarice, ou sobre qualquer coisa, estarei sempre na praça às 5 da tarde. Helena foge da livraria como se fugisse do fogo.
mas as palavras dele ecoam em sua mente durante toda a noite. Pela primeira vez em anos, alguém a viu. Realmente viu. E isso a aterroriza e a fascina ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a tensão cresce. Valentim está sempre lá, na praça, às 5 da tarde. Às vezes lê, às vezes escreve num caderno de couro velho, às vezes apenas observa o movimento da cidade. Helena tenta evitar passar por ali, mas é impossível. O arquivo fica naquela direção, e ela não tem outra rota para casa. A cada encontro casual, a cada troca de olhares, algo se intensifica entre eles. Não é apenas atração, é magnetismo, como se duas forças opostas se atraíssem inevitavelmente. Uma tarde, Helena percebe que está atrasada e a única rota possível para casa passa exatamente pela praça onde Valentim costuma ficar. Quando o vê lá sentado no banco de sempre, decide tomar coragem e passar rápido, fingindo que não o notou. Mas quando está quase na esquina, escuta a voz dele. Helena. Ela para, não porque quer, mas porque algo no tom a paralisa. Você corre de mim como se eu fosse perigoso, ele diz, se aproximando devagar. Sou apenas um escritor perdido numa cidade linda, tentando fazer uma amiga. Não preciso de amigos, ela responde sem se virar. Todo mundo precisa de amigos, especialmente pessoas que carregam o peso que você carrega. Agora ela se vira e há raiva nos olhos castanhos. Você não sabe nada sobre mim. Sei mais do que imagina. Valentim para a poucos metros. Dela, as mãos nos bolsos. Sei que você tem medo de toque. Sei que evita olhares. Sei que vive como se pedisse desculpas por existir. E sei que há uma tempestade por trás dessa calma aparente. Helena sente o mundo girar. Como ele pode saber? Como um estranho pode ver coisas que ela passa a vida inteira tentando esconder? Deixe-me em paz, ela sussurra, mas sem convicção. Posso, mas você não quer que eu deixe. Ele dá um passo à frente. Há quanto tempo você não conversa de verdade com alguém, Helena? Há quanto tempo não deixa ninguém te ver? As palavras atingem como flechas certeiras. Helena sente os olhos se encherem de lágrimas, mas se recusa a chorar na frente dele. Vira-se e sai correndo pelas ruas de pedra, deixando Valentim parado na praça, sabendo que cruzou uma fronteira perigosa e não há mais volta. Helena não dorme naquela noite. Fica na janela do sobrado, observando as ruas vazias do Pelourinho, banhadas pela luz amarelada dos postes antigos, tentando entender o que aconteceu na praça. As palavras de Valentim ecoam em sua mente como um mantra perturbador. Há quanto tempo você não deixa ninguém te ver? A pergunta a assombra, porque ela conhece a resposta. 27 anos. Desde os 12 anos, quando fez o voto maldito diante do profeta Eliseu e daqueles olhos famintos que a observavam como se ela fosse uma oferenda. Desde então, construiu muros tão altos ao redor de si mesma que nem ela consegue mais escalá-los. Mas algo mudou. Pela primeira vez em décadas, alguém viu através das rachaduras, e isso a aterroriza tanto quanto a desperta. Na manhã seguinte, Helena chega ao arquivo mais cedo que o normal, esperando que o trabalho a distraia dos pensamentos confusos. Mas quando abre a primeira gaveta de documentos, encontra algo que não deveria estar ali. Uma carta antiga, amarelada pelo tempo, endereçada a Helena, a que sobreviveu. Suas mãos tremem enquanto reconhece os símbolos desenhados na margem. São os mesmos símbolos que o profeta Eliseu gravava em peles de animais durante os rituais. Os mesmos que foram tatuados em sua memória como cicatrizes invisíveis. O coração dispara. Como essa carta chegou até ali? Quem sabia que ela trabalhava? No arquivo? Com dedos trêmulos abre o envelope. Dentro, uma única frase escrita em caligrafia antiga. O que foi selado pode ser quebrado, o que foi prometido pode ser desfeito, mas o preço é sempre cobrado em sangue. Não há assinatura, apenas outro símbolo que ela reconhece, a marca, que o profeta fazia na testa das escolhidas, antes dos rituais de purificação. Helena sente o mundo girar. Guarda a carta rapidamente na bolsa e tenta se concentrar no trabalho, mas é impossível.
A cada momento, espera que alguém apareça na porta do arquivo, alguém com olhos famintos e sorrisos frios como os do passado. Alguém que veio cobrar, promessas feitas por uma criança aterrorizada. O dia se arrasta entre paranoia e memórias que ela havia enterrado fundo. Quando 5 horas se aproximam, Helena se vê caminhando automaticamente em direção à praça. Não quer encontrar Valentim, mas precisa de algo familiar num mundo que de repente voltou a ser perigoso. E por mais que lute contra isso, a presença dele se tornou estranhamente reconfortante. Valentim está lá, como sempre. Mas hoje não está lendo. Está escrevendo furiosamente num caderno, os dedos manchados de tinta, uma expressão intensa no rosto. Quando vê Helena se aproximando hesitante, fecha o caderno num movimento rápido, quase culpado. Não esperava você hoje, ele diz, e há algo diferente em sua voz. Uma tensão nova. Nem eu. Helena para a alguns metros de distância, insegura. Posso me sentar? A pergunta surpreende os dois. Valentim indica o espaço no banco ao lado dele, mas mantém distância respeitosa quando ela se senta. Por alguns minutos ficam em silêncio, observando os turistas que passam pela praça, vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias, crianças correndo entre as árvores. É um silêncio denso, carregado de palavras não ditas. Você escrevia sobre o quê? Helena pergunta finalmente, apontando para o caderno que ele segura. Sobre uma mulher que vive escondida em plena vista, Valentim responde, e o comentário faz Helena se enrijecer. Uma mulher que carrega segredos como cicatrizes, que anda pelo mundo como se pedisse desculpas por respirar. Você não tem o direito de escrever sobre mim. A voz dela sai mais dura que pretendia. Não estou escrevendo sobre você, Helena. Estou escrevendo sobre mim. Ele se vira para encará-la, e nos olhos azuis há uma vulnerabilidade que ela não esperava. Porque reconheço em você algo que vivo há anos, essa sensação de carregar culpas que não deveriam ser nossas. Há algo no tom dele que desarma as defesas de Helena, uma sinceridade crua que corta através dos muros que ela construiu. Que culpas? Ela sussurra. Valentim fica em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilando no couro do caderno. Quando finalmente fala, sua voz carrega o peso de confissões nunca feitas. Há 3 anos, escrevi sobre uma mulher chamada Isabela. Uma mulher real, não personagem. Ela era complicada, frágil, viciada em amor próprio e destruição alheia. Nos encontramos numa feira literária em Barcelona e durante meses tivemos um caso intenso e destrutivo. Quando terminou, ela continuou me procurando, me perseguindo, ameaçando se matar se eu não voltasse. Ele para, engole seco. Então escrevi um livro sobre ela, sobre nós, sobre como o amor pode se transformar em obsessão e a obsessão em loucura. Usei o nome verdadeiro dela, detalhes íntimos, segredos que ela me confiou na cama. Helena sente um arrepio de medo e fascínio. E o livro foi um sucesso. Críticos adoraram. Disseram que era minha obra mais honesta e brutal. Mas Isabela não suportou ver sua vida exposta, suas fraquezas transformadas em entretenimento para outras pessoas. 3 meses após o lançamento, ela tomou um frasco inteiro de calmantes e deixou uma carta dizendo que não conseguia viver num mundo onde suas dores eram literatura. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Helena sente o coração apertado, não só pela história de Valentim, mas pela forma como ela ressoa com seus próprios medos de ser vista, de ser conhecida, de ter seus segredos expostos. Por isso, você veio para cá? Ela pergunta suavemente. Fugi de Madrid como um covarde. Não conseguia mais escrever. Não conseguia mais olhar para as mulheres sem me perguntar se estava vendo personagens ou pessoas reais. Vim para Salvador porque queria desaparecer, queria silêncio. Ele a olha com intensidade. Mas então te encontrei, e pela primeira vez em 3 anos senti vontade de escrever novamente. Não sobre você, mas por causa de você. Como se sua presença me lembrasse de que ainda há beleza no mundo que vale a pena capturar.
Helena sente algo se mexer dentro do peito, uma mistura de medo e desejo que não sabe como processar. Há uma honestidade brutal nas palavras de Valentim que a toca em lugares que ela havia esquecido que existiam. Tenho medo de você, ela confessa numa voz quase inaudível. Eu sei, e tenho medo de mim mesmo quando estou perto de você. Valentim se vira completamente para ela. Há quanto tempo você não é tocada, Helena? De verdade, por alguém que te vê não como pecado, mas como milagre. A pergunta a atinge como um raio. Helena se levanta bruscamente, o coração disparado. Eu preciso ir. Helena, espera! Valentim se levanta também, mas não a segue quando ela começa a se afastar. Amanhã é sexta-feira. Há uma exposição de arte na Fundação Casa de Jorge Amado. Pinturas sobre mulheres baianas, sobre força feminina. Pensei que talvez você quisesse ir comigo. Ela para, mas não se vira. Por quê? Porque acredito que você se reconheceria nessas pinturas. E porque ele hesita, então decide ser completamente honesto. Porque preciso de uma amiga. E você também. Helena fica parada ali por um momento eterno, dividida entre correr e ficar, entre abrir-se e se proteger. Finalmente, sem se virar, sussurra. Que horas? 7 da noite, talvez. E então ela se vai, deixando Valentim parado na praça com o coração acelerado e a certeza de que algo fundamental mudou entre eles. Naquela noite, Helena relê a carta misteriosa dezenas de vezes, tentando decifrar não apenas as palavras, mas como ela chegou até suas mãos. Os símbolos parecem pulsar no papel, como se tivessem vida própria. Ela se lembra da última vez que viu esses desenhos, gravados na parede de pedra da capela improvisada, onde o profeta Eliseu realizava seus rituais. Lembra-se do cheiro de incenso barato misturado com sangue, das vozes cantando em línguas que não existiam, da sensação de estar sendo observada por algo que não era completamente humano. O profeta sempre dizia que as escolhidas carregavam uma marca invisível, que onde quer que fossem, seriam reconhecidas pelos guardiões da verdade. Durante anos, Helena acreditou que havia escapado desse mundo sombrio quando fugiu aos 17 anos. Mas talvez você não escape de certas coisas. Talvez certas coisas te sigam para sempre, esperando o momento certo para cobrar promessas antigas. Na sexta-feira, Helena passa o dia inteiro dividida. Uma parte dela quer ir ao encontro com Valentim, quer experimentar essa coisa estranha e nova que está crescendo entre eles. Outra parte grita que é perigoso, que se abrir para alguém significa se tornar vulnerável, e vulnerabilidade para ela sempre significou dor. Às 6:30 da tarde, está parada diante do espelho do banheiro, vestindo um vestido azul marinho, simples que comprou anos atrás, mas nunca usou. É bonito sem ser chamativo, elegante sem ser sensual, ou pelo menos era isso que pensava até colocá-lo. No corpo, o tecido abraça suas curvas de uma forma que a deixa desconfortável e estranhamente poderosa ao mesmo tempo. Chega à Fundação Casa de Jorge Amado às 7 em ponto e encontra Valentim esperando na entrada. Ele usa uma camisa branca de linho e calças escuras, e quando a vê, algo muda em sua expressão. Não é apenas admiração, é reconhecimento, como se estivesse vendo Helena pela primeira vez. Você está linda, ele diz simplesmente, e há uma sinceridade no comentário que faz o rosto dela esquentar. Obrigada, ela murmura, evitando seus olhos. A exposição é sobre mulheres da Bahia ao longo dos séculos, pinturas, fotografias e esculturas que retratam desde escravas alforriadas até modernas empresárias baianas. Enquanto caminham entre as obras, Valentim observa Helena discretamente. Ela se detém mais tempo diante de certas peças. Uma pintura de uma mulher negra de olhos desafiadores, uma escultura de mãos femininas quebradas, mas ainda erguidas, uma fotografia de uma jovem baiana olhando diretamente para a câmera com expressão de quem não pede permissão para existir. Esta me lembra você, Valentim comenta parando diante de uma pintura peculiar. É o retrato de uma mulher de cabelos castanhos e olhos assombrados, mas há algo de selvagem em sua postura,
como se estivesse prestes a sair correndo ou prestes a lutar. Helena olha para a pintura e sente um arrepio. A semelhança é perturbadora, não apenas física, mas emocional. É como se o artista tivesse capturado não seu rosto, mas sua alma. Mulher que carrega tempestades. Ela lê o título da obra. Pintado por João Santos, 1987. 1987. Valentim franze o senho. O ano em que você nasceu? Helena se vira para ele surpresa. Como você sabe quando nasci? Você mencionou ter 39 anos naquele primeiro dia na livraria. Mas Helena tem certeza de que nunca disse sua idade. O mal-estar cresce quando percebe outros detalhes estranhos. A data da pintura coincide exatamente com seu nascimento. O nome do artista é idêntico ao de um dos homens que frequentavam a seita do profeta Eliseu. E há símbolos discretos na moldura que ela reconhece. Precisamos sair daqui, ela sussurra, de repente tomada por pânico. Helena, o que foi? Agora, por favor. Valentim não questiona. Pega a mão dela, o primeiro toque deliberado entre eles, e a guia para fora da exposição. A mão dele é quente, firme, e por um momento Helena esquece do medo e se concentra apenas na sensação de ser tocada sem dor, sem medo, sem culpa. Do lado de fora, ela finalmente consegue respirar. O que aconteceu lá dentro? Valentim pergunta, ainda segurando sua mão. A pintura, o artista. Eu conheço esse nome. Helena tenta organizar os pensamentos. João Santos era um dos homens da seita onde cresci. E a pintura foi feita no ano do meu nascimento. Não pode ser coincidência. Valentim franze o senho, processando a informação. Que tipo de seita, Helena? Ela se afasta, libertando a mão da dele, e de repente sente falta do calor. O tipo que marca crianças para sempre. O tipo que faz coisas terríveis em nome de deuses que não existem. Sua voz treme. O tipo que você nunca consegue deixar completamente para trás. Helena. Valentim dá um passo em sua direção. Você quer conversar sobre isso? Não aqui, mas em algum lugar seguro? Ela o olha por um longo momento. Há algo na expressão dele que a tranquiliza e a perturba ao mesmo tempo. Como se ele entendesse mais do que deveria. Como se houvesse camadas em sua compreensão que vão além do que é normal. Seu apartamento. Ela ouve a si mesma dizendo, e se surpreende com a própria coragem. O apartamento de Valentim fica no segundo andar de um casarão colonial reformado, com janelas que dão para o mar distante. É espaçoso, mas espartano, com apenas o essencial. Uma mesa de madeira coberta de livros e manuscritos, um sofá de couro gasto, estantes repletas de volumes em espanhol e português. As paredes são decoradas apenas com mapas antigos e uma fotografia em preto e branco de uma cidade que Helena não reconhece. Café? Vinho? Valentim oferece, claramente tentando quebrar a tensão. Vinho. Preciso de coragem. Ele serve 2 taças de um tinto português e se senta no sofá, deixando espaço para ela escolher a distância que prefere. Helena fica de pé alguns momentos observando os manuscritos espalhados pela mesa. Posso? Ela pergunta apontando para as páginas. Claro. São rascunhos de um novo livro, e quando Helena lê as primeiras linhas, sente o sangue gelar. História é sobre uma mulher chamada Helena, que cresce numa seita religiosa e foge para uma cidade histórica, onde encontra um escritor atormentado por sua culpa. Os detalhes são íntimos demais, precisos demais. Como você sabe essas coisas sobre mim? Ela pergunta, a voz saindo mais dura do que pretendia. Valentim se levanta, claramente desconfortável. Eu não sei. Eu simplesmente escrevo o que sinto quando estou perto de você. Como se sua presença desbloqueasse histórias que já estavam dentro de mim. Isso não é possível. Helena, há coisas neste mundo que não seguem lógica. Ele se aproxima devagar. Desde que cheguei a Salvador, tenho sonhos. Sonhos com uma menina de cabelos castanhos correndo por um campo na madrugada, fugindo. De homens que carregam tochas. Sonhos com rituais e símbolos que nunca vi antes. E sempre, essa menina tem seus olhos. Helena deixa a taça cair. O vinho tinto se espalha pelo chão como sangue
e ela não consegue parar de tremer. Isso é impossível, ela repete, mas sua voz não carrega convicção. É? Então me explique como eu sei que você tem uma cicatriz em formato de lua crescente no ombro direito. Como eu sei que você acorda toda noite às 3h13 da madrugada. Como eu sei que você nunca beijou ninguém, mas sonha com isso todas as noites há 27 anos. Helena recua até bater nas estantes, os olhos arregalados de terror e fascínio. Quem é você? Ela sussurra. Eu não sei mais. Valentim para diante dela, mas não a toca. Mas sei que desde que te encontrei, sinto como se estivesse acordando de um sonho de 3 anos. Como se finalmente tivesse encontrado algo que estava procurando, sem saber que procurava. Eles ficam parados ali, ela encostada nas estantes, ele a poucos centímetros de distância, o ar entre eles eletrificado por uma tensão que vai muito além do físico. É como se 2 peças de um quebra-cabeças cósmico tivessem se encontrado, mas nenhum dos dois sabe que imagem elas deveriam formar juntas. Helena. Valentim sussurra, e há uma pergunta em seu tom. Não, ela responde, mas sua voz não. Tem força. Posso te tocar, só sua mão, nada mais. Ela fica parada, travada entre o desejo e o terror, enquanto ele ergue lentamente a mão em direção ao rosto dela. Quando os dedos dele roçam sua bochecha, Helena fecha os olhos e sente algo dentro dela se quebrar e se reparar ao mesmo tempo. O toque de Valentim na bochecha de Helena é como um raio percorrendo todo o seu corpo. Não é apenas o contato físico, é a gentileza impossível dele. A forma como seus dedos roçam sua pele, como se ela fosse feita de cristal, como se fosse preciosa. Por 27 anos, Helena foi ensinada que toque era pecado, que proximidade era corrupção. Mas isso é diferente. É como se alguém estivesse tocando não apenas sua pele, mas sua alma. Uma lágrima escapa pelos olhos fechados, depois outra. E então ela está chorando de uma forma que não chorava desde criança, com soluços que vêm de um lugar tão profundo que dói fisicamente. Valentim não remove a mão, mas a outra se move para enxugar as lágrimas com uma delicadeza que a destrói ainda mais. Helena, ele sussurra, e há uma ternura em sua voz que ela nunca ouviu direcionada a ela. Está tudo bem, você está segura. Não estou, ela soluça, nunca estive. E você não deveria estar aqui. Não deveria me conhecer, não deveria saber as coisas que sabe. Mas eu conheço, e estou aqui. Valentim move o polegar suavemente sobre sua bochecha. E não vou a lugar algum, a menos que você me peça para ir. Helena abre os olhos e o que vê a desconcerta. Valentim está olhando para ela como se ela fosse um milagre, como se fosse a coisa mais bela e quebrada que ele já viu. Nos olhos azuis dele há uma mistura de desejo, proteção e algo mais profundo que ela não consegue nomear. Por que você me olha assim? Ela pergunta com voz embargada. Como? Como se me conhecesse há muito tempo. Como se me amasse. A palavra fica suspensa no ar entre eles, pesada de significado e possibilidade. Valentim não responde imediatamente, mas algo muda em sua expressão. Uma intensidade nova que faz o coração de Helena acelerar. E se eu te amasse? Ele pergunta suavemente. E se desde o primeiro momento que te vi na chuva, eu soubesse que você era a pessoa que eu estava procurando, sem saber que procurava? Isso é loucura. Mas às vezes loucura é a única coisa que faz sentido. Valentim remove a mão do rosto dela, mas não se afasta. Helena, posso te perguntar algo? Algo difícil? Ela assente, incapaz de falar. O que aconteceu naquela... Seita, o que fizeram com você? A pergunta atinge Helena como um soco no estômago. Ela se afasta dele, abraçando o próprio corpo, como se pudesse se proteger das memórias que começam a emergir. Eles acreditavam que certas meninas nasciam marcadas. Ela começa, a voz trêmula, que éramos receptáculos para coisas, entidades. O profeta Eliseu dizia que éramos pontes entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, mas que essa ponte precisava permanecer pura para não se corromper. Valentim escuta em silêncio, mas Helena pode ver a tensão crescendo em seus músculos.
Aos 12 anos, as meninas marcadas passavam por um ritual. Nos levavam para uma capela no meio da mata, uma construção de pedra cheia de símbolos gravados nas paredes. Lá fazíamos votos de castidade eterna. Prometíamos que nossos corpos nunca conheceriam toque impuro, que nossas almas permaneceriam vazias para que pudessem ser preenchidas quando necessário. Preenchidas por quê? Eles nunca explicavam completamente. Apenas diziam que quando chegasse o tempo, nós sabríamos que seríamos chamadas. Helena para diante da janela, olhando para o mar distante. Durante o ritual, eles desenhavam símbolos em nossa pele com sangue de animais sacrificados. E então eles faziam coisas. Sua voz quebra, e Valentim se aproxima por trás dela, sem tocar, mas perto o suficiente para que ela sinta sua presença como proteção. Que tipo de coisas? Tocavam nossa mente. Era como se dedos invisíveis mexessem em nossos pensamentos, plantando sementes de medo e submissão. Depois daquele dia, eu mudei. Não conseguia mais ser tocada sem sentir dor. Não conseguia mais olhar nos olhos de homens sem ver fome. Não conseguia mais sonhar sem pesadelos. Como você escapou? Aos 17 anos, descobri que o profeta estava planejando um ritual especial. Algo que ele chamava de o despertar. Algumas das meninas mais velhas começaram a desaparecer e quando perguntávamos, eles diziam que haviam sido elevadas. Mas eu vi uma delas sendo levada. Para a mata numa noite, ela estava gritando. Helena engole seco. Naquela mesma noite, peguei algum dinheiro que minha mãe escondia e fugi. Caminhei pela estrada até conseguir uma carona para Belo Horizonte e de lá vim para Salvador. Mudei meu sobrenome, inventei uma nova história. Consegui trabalho na biblioteca. Pensei que havia deixado tudo para trás, mas não deixou. Não. E agora, com essa carta no arquivo, com a pintura que se parece comigo, ela se vira para encará-lo. Valentim, e se eles me encontraram? E se vieram me buscar? E se você... E se eu o quê? E se você não é quem diz ser? E se for um deles? A pergunta fica suspensa no ar como uma lâmina. Valentim recua como se tivesse sido esbofeteado, a dor clara em seus olhos. Helena, eu entendo sua desconfiança. Depois de tudo que passou, seria loucura confiar em alguém rapidamente. Mas eu juro pela memória de minha mãe que não sou parte de nenhuma seita. Sou apenas um escritor perdido que se apaixonou por uma mulher extraordinária. A palavra apaixonou ecoa entre eles, como um sino. Helena sente algo se mexer dentro do peito, uma mistura de terror e esperança. Como posso ter certeza? Valentim pensa por um momento. Então vai até a mesa e pega um envelope lacrado que estava debaixo de alguns manuscritos. Estava guardando isso para te mostrar quando o momento fosse certo. Talvez agora seja a hora. Ele entrega o envelope para ela. Abra. Dentro do envelope há uma fotografia antiga em preto e branco e várias folhas de papel manuscritas. A fotografia mostra uma menina de cabelos castanhos correndo por um campo, claramente fugindo de algo. Não dá para ver o rosto completamente, mas a semelhança com Helena é inegável. Onde você conseguiu isso? Ela sussurra. Recebi por correio há 2 semanas, sem remetente, sem explicação. Apenas esta foto e estas páginas. Valentim aponta para os manuscritos. Leia. Helena pega as folhas com mãos trêmulas. A caligrafia é antiga, elegante. Raio que lê a faz sentar pesadamente no sofá. Querido Valentim, se está lendo isto, significa que os fios do destino finalmente se alinharam. Meu nome era João Santos e morri em 1999, 10 anos após pintar um retrato de uma criança que via em sonhos. Uma criança marcada pelo sofrimento e pela luz em igual medida. Por anos, estes sonhos me atormentaram. Uma menina de olhos assombrados, fugindo pela madrugada. Um homem de cabelos escuros chegando a uma cidade de pedras antigas. 2 almas fragmentadas se encontrando como peças de um quebra-cabeças cósmico. Helena para de ler, o coração batendo tão forte que ela pode ouvi-lo. Continue, Valentim pede suavemente. Durante meus últimos anos no grupo do profeta Eliseu, sim, eu fiz parte daquela abominação. Descobri que certas crianças eram
de fato especiais. Não da forma que o profeta acreditava, não como receptáculos para entidades, mas como faróis. Almas antigas que reencarnavam para se encontrar e se curar mutuamente. Helena era uma dessas crianças. E você, Valentim, em vidas passadas, sempre foi aquele destinado a encontrá-la e libertá-la de ciclos de dor que se repetem há séculos. Isso é loucura. Helena sussurra, mas continua lendo. O profeta não compreendia a verdadeira natureza das meninas marcadas. Ele as via como ferramentas para seu próprio poder, mas elas eram, na verdade, sementes de luz plantadas em solo escuro. Helena escapou porque era tempo de escapar, porque nesta vida ela finalmente seria forte o suficiente para quebrar o ciclo. E você, Valentim, carregou culpa em vidas passadas por não conseguir salvá-la. Por isso a obsessão com Isabela, por isso a culpa que carrega. Você estava tentando salvar Helena através de outras mulheres, mas nunca conseguiria até encontrar a verdadeira. Helena deixa as páginas caírem no chão, tremendo violentamente. Isso não pode ser real. A pintura que você viu hoje foi meu último ato de redenção. Valentim continua lendo. Pintei-a como um mapa, uma forma de guiá-lo até ela quando chegasse o momento. Se vocês se encontraram, se estão lendo isto juntos, então o ciclo pode finalmente se completar. Mas cuidado, o profeta Eliseu também reencarnou. Ele ainda a busca, ainda acredita que pode possuir o que nunca compreendeu. Protejam-se, protejam o amor que estão redescobrindo. O silêncio que se segue é denso como chumbo. Helena e Valentim se olham como se estivessem vendo fantasmas, de si mesmos, de vidas que talvez viveram antes, de um amor que transcende tempo e lógica. Você acredita nisso? Helena pergunta finalmente. Não sei, mas explicaria muita coisa. Os sonhos que tenho com você, a forma como me senti desde o primeiro momento que te vi, a culpa que carrego, como se houvesse falhado com você antes. Valentim se senta ao lado dela no sofá, mantendo distância respeitosa. E você sente isso também? Essa sensação de já me conhecer? Helena fecha os olhos e se permite realmente sentir. Desde que viu Valentim pela primeira vez na chuva, houve algo familiar nele. Não apenas atração, mas reconhecimento. Como se uma parte muito antiga de sua alma tivesse suspirado de alívio e sussurrado, finalmente. Sim, ela admite numa voz quase inaudível. Sinto como se estivesse esperando você sem saber que estava esperando. Helena. Valentim estende a mão em direção a dela, mas para antes de tocar. Posso? Ela olha para a mão dele, então lentamente coloca a sua sobre a dele. O toque é elétrico, mas não no sentido físico. É como se circuitos antigos estivessem se religando, como se duas metades de algo quebrado há muito tempo finalmente se encaixassem. Estou com medo, ela confessa. Eu também, mas estou mais com medo de perder você novamente. Novamente? Sinto, como se já te tivesse perdido muitas vezes. Em outras vidas, em outros tempos. E não vou deixar isso acontecer de novo. Eles ficam assim por um longo tempo, mãos entrelaçadas, processando revelações que desafiam tudo que sabem sobre realidade e amor. Do lado de fora, Salvador continua sua vida noturna. Música ecoando dos bares do Pelourinho, risadas de turistas, o som distante do mar batendo contra as pedras. O que fazemos agora? Helena pergunta. Agora você precisa decidir se confia em mim o suficiente para me deixar te proteger. Porque se essa carta estiver certa, se o profeta realmente reencarnou e está te procurando, Valentim aperta a mão dela. Você não pode enfrentar isso sozinha. Como você me protegeria? Ficando ao seu lado, te ensinando que toque não é dor, que amor não é fraqueza, que você merece ser amada exatamente como é. Ele se vira para encará-la completamente. Helena, posso te beijar? A pergunta a pega completamente desprevenida. Seu primeiro instinto é recuar, é sentir o pânico familiar subindo pela garganta. Mas quando olha nos olhos de Valentim, vê apenas ternura e uma paciência infinita. Eu nunca beijei ninguém.
Ela sussurra. Eu sei. E seria uma honra ser seu primeiro beijo. Não apenas nesta vida, mas em todas as outras que possamos ter vivido. Ele ergue a mão livre para tocar o rosto dela novamente. Mas só se você quiser. Só se sentir segura. Helena sente como se estivesse na beira de um precipício. Do outro lado, há uma vida que ela nunca ousou imaginar. Amor sem medo, toque sem dor, intimidade sem culpa. Mas para chegar lá, precisa saltar. Precisa confiar que Valentim vai segurá-la se ela cair. Eu quero, ela sussurra, e as palavras saem como uma oração. Mas vá devagar, por favor. Valentim se aproxima centímetro por centímetro, dando-lhe tempo para mudar de ideia, para recuar se o medo for muito forte. Mas Helena não recua. Pela primeira vez em sua vida, não recua. Quando os lábios dele tocam os dela, é como se o mundo inteiro parasse. É suave, respeitoso, cheio de uma paixão contida que a faz sentir preciosa em vez de vulnerável. Quando se separam, Helena está chorando novamente, mas dessa vez são lágrimas de alívio. Como você se sente? Valentim pergunta, roçando o polegar nas lágrimas dela. Como se estivesse acordando, ela responde, como se finalmente estivesse viva. Eles se beijam novamente, desta vez com mais confiança, e Helena sente barreiras que ela nem sabia que existiam se desfazendo dentro dela. É como se cada toque gentil de Valentim fosse apagando as marcas deixadas pelo profeta, como se cada momento de ternura fosse curando feridas que sangravam há décadas. Mas então, um som corta a noite. 3 batidas fortes na porta. Depois, silêncio. Depois outras 3 batidas em um padrão que Helena reconhece com horror absoluto. É o código que o profeta usava para chamar suas escolhidas. Valentim sente Helena enrijecer em seus braços. O que foi? As batidas. Ela sussurra, terror puro em sua voz. É ele. Ele me encontrou. As batidas se repetem. 3 golpes lentos e deliberados. E Helena sabe que do outro lado da porta está alguém de seu passado mais sombrio. Alguém que veio cobrar promessas feitas por uma criança aterrorizada há 27 anos. Helena. Valentim a segura firme quando ela tenta se levantar. Você não está mais sozinha. Eu estou aqui. E desta vez juro que não vou deixar ninguém te machucar. Mas mesmo enquanto ele fala, ambos sabem que algo fundamental mudou. O passado finalmente os alcançou. E agora precisarão enfrentar. Demônios muito reais se quiserem ter uma chance de futuro juntos. As batidas cessam. O silêncio que se segue é ainda mais aterrador que o som, porque significa que quem está do outro lado não vai embora. Significa que está esperando. Significa que a caça finalmente começou. O silêncio do lado de fora da porta é mais aterrador que qualquer som. Helena está tremendo nos braços de Valentim, mas algo dentro dela está mudando. Não é apenas medo que sente agora. É uma raiva crescente. Raiva por ter passado 27 anos fugindo. Raiva por ter permitido que o terror controlasse cada momento de sua vida. Raiva por quase ter perdido a chance de amar e ser amada por causa de fantasmas do passado. Não. Ela sussurra, se afastando de Valentim e se levantando. Não vou mais correr. Helena, não sabemos quem está aí fora. Pode ser perigoso. Eu sei exatamente quem está aí fora. E sei que se eu continuar correndo, nunca vou parar. Ela caminha em direção à porta com passos firmes. Ele pode ter me encontrado. Mas eu não sou mais aquela menina de 12 anos. Não sou mais aquela garota de 17 que fugiu na madrugada. Valentim se levanta rapidamente, posicionando-se ao lado dela. Então nós enfrentamos isso juntos. Helena olha para ele. E pela primeira vez desde que se conheceram, seus olhos não carregam medo. Carregam determinação, força e algo que pode ser chamado de poder feminino em sua forma mais pura. Juntos. Ela concorda. Quando Helena abre a porta, encontra um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, olhos escuros que ela reconhece imediatamente. Mas não é o profeta Eliseu. É o Dr. Marcos Veiga,
um psiquiatra que trabalhou anos documentando seitas destrutivas no Brasil. Helena o reconhece das manchetes de jornal que leu ao longo dos anos. Helena Vilar? Ele pergunta com voz suave. Peço desculpas pelo horário, mas preciso falar com você urgentemente. É sobre o homem que a criou e sobre o perigo que vocês dois correm. A confusão é instantânea. Este não era o confronto que ela esperava. Como você nos encontrou? Valentim pergunta, colocando-se protetivamente na frente de Helena. Recebi uma carta há 2 semanas, anônima, mas com informações muito específicas sobre Helena e sobre você, Sr. Lorca. Dr. Veiga tira um envelope do casaco. A pessoa que escreveu afirmava que Helena estava em perigo e que eu era a única pessoa que poderia ajudar. Helena pega a carta com mãos trêmulas. A caligrafia é diferente da carta de João Santos, mais moderna, mas igualmente misteriosa. Dr. Veiga, Helena Vilar é uma das sobreviventes mais importantes da seita do profeta Eliseu. Ela possui informações que podem ajudar a localizar outras vítimas ainda desaparecidas. Mas alguém a está procurando. Alguém perigoso conectado ao grupo original. Ela precisa de proteção e de alguém que entenda a natureza do trauma que carrega. Por favor, vá até ela antes que seja tarde demais. Quem poderia ter escrito isso? Helena pergunta. Alguém que conhece bem vocês dois e que se importa o suficiente para pedir ajuda. Dr. Veiga observa a interação entre eles com interesse profissional. Posso entrar? Há coisas que preciso te contar sobre o que descobrimos nos últimos anos sobre o grupo do profeta. No apartamento, Dr. Veiga revela informações que fazem o sangue de Helena gelar. O profeta Eliseu morreu na prisão em 2003, mas outros membros do grupo continuaram ativos. Alguns formaram novos grupos, outros se espalharam pelo país. E, recentemente, um homem chamado Gabriel Santos, filho de João Santos, o homem que pintou o retrato de Helena, foi preso tentando sequestrar uma jovem em Belo Horizonte. Gabriel Santos cresceu ouvindo o pai falar sobre você, Dr. Veiga explica. João pode ter se arrependido de sua participação na seita, mas o filho desenvolveu uma obsessão doentia. Acredita que você é algum tipo de chave para poderes sobrenaturais. Escapou da prisão há 3 dias. Ele está vindo para cá? Valentim pergunta. Já está aqui. Meus contatos na polícia o rastrearam até Salvador. Ele alugou um carro em Feira de Santana e foi visto ontem no Pelourinho perguntando sobre uma mulher que trabalha com documentos antigos. Helena sente o mundo girar, mas dessa vez não. É medo paralisante que sente. É clareza. Clareza sobre o que precisa fazer, sobre quem ela realmente é. Dr. Veiga, ela diz com voz firme, o que você precisa saber sobre minha experiência na seita? Como posso ajudar outras vítimas? Durante a hora seguinte, Helena conta sua história completa. Não apenas os traumas, mas detalhes específicos sobre os rituais, sobre as outras meninas, sobre localizações que ela lembra. À medida que fala, sente um peso sendo removido de seus ombros. Não é apenas catarse, é propósito. Sua dor finalmente pode servir para ajudar outras pessoas. Valentim a observa com admiração crescente. Esta mulher que há 2 semanas mal conseguia fazer contato visual, está agora falando com força e determinação sobre experiências que destruiriam pessoas mais fracas. Helena, Dr. Veiga diz quando ela termina, você tem coragem extraordinária. Seu testemunho pode ajudar a desmantelar células remanescentes da seita e talvez encontrar outras vítimas. Eu quero ajudar, mas primeiro preciso resolver isso com Gabriel Santos. A polícia está procurando ele. A polícia não entende a natureza do que ele representa para mim. Helena se levanta, caminhando até a janela. Ele é meu último medo. Enquanto ele existir, enquanto eu não enfrentá-lo, uma parte de mim ainda será aquela menina aterrorizada. Helena, isso é perigoso, Valentim protesta. Eu sei, mas Valentim, você disse que em outras vidas sempre tentou me proteger e falhou. E se desta vez, em vez de me proteger, você me apoiar? Me der força para me proteger sozinha? A pergunta muda tudo. Valentim percebe que não é proteção que Helena precisa, é empoderamento.
Não é alguém para lutar suas batalhas, mas alguém para estar ao seu lado enquanto ela luta as próprias. Dr. Veiga hesita, mas então tira um cartão do bolso. Tenho contatos na polícia. Se decidir confrontá-lo, pelo menos deixe que organizemos algo seguro. 3 dias depois, Helena está no arquivo público, sabendo que Gabriel Santos virá procurá-la ali. Dr. Veiga organizou uma operação discreta, policiais à paisana espalhados pela área, equipamentos de comunicação, um plano detalhado. Mas Helena sabe que o confronto real será emocional, não físico. Quando Gabriel Santos entra no arquivo às 2 da tarde, Helena está pronta. Ele é uma versão mais jovem do pai. Cabelos escuros, olhos penetrantes, mas onde João carregava arrependimento, Gabriel carrega obsessão fanática. Helena Vilar, ele diz, e sua voz tem a mesma cadência hipnótica que ela lembra do profeta Eliseu. Finalmente. Gabriel Santos. Helena não se levanta da mesa onde estava trabalhando. Veio buscar algo que nunca existiu. Você não entende sua própria importância. Meu pai me contou sobre os sonhos, sobre as visões que você provocava. Você é especial. Sou uma mulher que sobreviveu a traumas e decidiu viver. Helena se levanta lentamente. Não sou mística. Não sou porta de entrada para outros mundos. Sou apenas humana. Meu pai disse que você poderia abrir portais, que através de você podíamos acessar. Seu pai estava doente, Gabriel. Como o profeta estava doente. Como você está doente. Helena caminha em direção a ele, cada passo firme e decidido. E eu não vou mais permitir que homens doentes decidam quem eu sou ou o que represento. Gabriel recua, claramente desconcertado. Esperava encontrar uma vítima, não uma mulher forte que o enfrenta sem medo. Você não entende. O ritual nunca foi completado. Você fugiu antes do despertar. Ainda pode cumprir seu destino. Meu destino é amar e ser amada. É ajudar outras mulheres que passaram pelo que passei. É viver livre da culpa e do medo que homens como você plantaram em mim. Helena para diante dele. E em seus olhos há uma força que ele não reconhece. E meu destino é te dizer que isso acabou. Que você não tem poder sobre mim. Que nunca teve. Você vai vir comigo. Gabriel tenta soar ameaçador, mas há desespero em sua voz. Não. E quando você for preso hoje, porque vai ser preso, vai receber o tratamento que precisa. Porque diferente do profeta, diferente de seu pai, eu não desejo sua destruição. Desejo sua cura. Nesse momento, os policiais à paisana se aproximam. Gabriel percebe que foi cercado, que sua obsessão o levou a uma armadilha, mas quando olha para Helena uma última vez, vê algo que o desarma completamente, compaixão. Você pode se curar, Gabriel, Helena diz enquanto ele é algemado. Pode escolher quebrar o ciclo em vez de perpetuá-lo. Quando Gabriel é levado, Helena sente algo fundamental se completar dentro dela. Não é apenas vitória, é libertação. Pela primeira vez em 27 anos, não há mais ninguém a temer. Não há mais fantasmas do passado perseguindo-a. Há apenas ela, inteira, livre, viva. Valentim a encontra na porta do arquivo e, quando a vê, percebe que a mulher que o olha não é mais a mesma que conheceu semanas atrás. Esta mulher tem os ombros eretos, o olhar direto, um sorriso que não pede desculpas por existir. Como você se sente? Ele pergunta. Livre, ela responde, e a palavra soa como música. Naquela noite, no apartamento de Valentim, eles conversam sobre o futuro. Helena decidiu trabalhar com o Dr. Veiga, ajudando outras sobreviventes de seitas. Valentim quer ficar em Salvador, quer escrever livros que curem em vez de ferir. E nós? Valentim pergunta segurando a mão dela. O que fazemos com isso que sentimos? Nós amamos, Helena responde simplesmente. Sem medo, sem culpa, sem pressa. Aprendemos juntos como é amar sem dor. Helena, posso te perguntar algo? Claro. Você acredita na história das vidas passadas? Que nos conhecemos antes? Helena sorri, um sorriso completamente novo, livre de sombras.
Não sei se nos conhecemos em outras vidas, mas sei que nesta vida você me ajudou a me encontrar. E isso é mais mágico que qualquer reencarnação. Eles se beijam novamente, mas desta vez é diferente. Não há urgência nascida do medo de perder. Há apenas a certeza doce de que tem tempo. Todo o tempo do mundo. 6 meses depois, Helena e Valentim se casam numa cerimônia simples na praia de Itapuã. Dr. Veiga os casa como celebrante. Algumas das sobreviventes que Helena ajudou a encontrar estão presentes. E há música e dança, e alegria genuína. Durante a lua de mel em Fernando de Noronha, enquanto observam o pôr do sol pintando o oceano de dourado, Helena faz uma revelação que surpreende Valentim. Estou escrevendo um livro, ela diz. Sobre o quê? Sobre mulheres que se recusam a permanecer quebradas. Sobre amor que cura em vez de possuir. Sobre como o toque pode ser sagrado quando é consensual. Posso ler quando estiver pronto? Você vai ser o primeiro. 2 anos depois, Cicatrizes Douradas. O livro de Helena sobre trauma, cura e amor se torna best-seller no Brasil. Ela usa o dinheiro para criar uma fundação que ajuda sobreviventes de seitas e violência religiosa. Valentim escreve uma nova obra, Cartas para Helena. Um livro de amor que restaura sua reputação como escritor que entende a alma humana. Eles moram numa casa colonial reformada no Pelourinho, com uma biblioteca enorme e um jardim onde Helena cultiva flores. Todas as manhãs tomam café observando o mar. Todas as noites adormecem entrelaçados, sem medo do que os sonhos podem trazer. Uma tarde de domingo, Helena está no jardim quando sente braços familiares a abraçarem por trás. No que está pensando? Valentim pergunta, beijando seu pescoço. Em como é estranho, ela responde, relaxando no abraço dele. Durante anos achei que felicidade era a ausência de dor. Agora sei que felicidade é a presença do amor. Que tipo de amor? Amor que vê nossas cicatrizes e as chama de belas. Amor que entende que somos quebrados e escolhe nos amar ainda mais por isso. Amor que... Ela se vira em seus braços, olhando diretamente em seus olhos. Amor que nos ensina que merecemos ser felizes. E você é? Feliz? Helena sorri, e é um sorriso que carrega todas as tempestades que sobreviveu e toda a luz que encontrou do outro lado. Pela primeira vez na vida, sou completamente feliz. Naquela noite, fazem amor com a mesma ternura e paixão do primeiro. Beijo. Helena não sente dor, não sente culpa, não sente medo. Sente apenas amor por Valentim, por si mesma, pela vida extraordinária que construíram juntos a partir de fragmentos quebrados. Na madrugada, enquanto Valentim dorme ao seu lado, Helena olha pela janela para as ruas de Salvador banhadas por luz de lua. A cidade que uma vez a viu como sombra, agora a conhece como luz. E ela finalmente entende que não importa se ela e Valentim se conheceram em vidas passadas. O que importa é que nesta vida escolheram se curar juntos. Escolheram transformar suas cicatrizes em ouro. Escolheram acreditar que o amor sempre vence, mesmo quando precisa lutar através de décadas de escuridão para encontrar a luz. E nesta madrugada perfeita, em Salvador,